Nesta aula, abordaremos as operações de clipping ou recorte e a matriz viewport, que mapeia coordenadas de vértices do espaço NDC, ou seja, o espaço normalizado do dispositivo, para coordenadas de pixels. A operação de clipping remove partes de primitivas que se encontrem fora do volume de visualização. Assim, nesse exemplo, temos 4 triângulos que se encontram parcialmente fora do volume de visualização. A operação de recorte produzirá, então, quadriláteros ou pentágonos, e esses, então, precisarão ser retriangularizados, ou seja, a porção visível dessas primitivas precisarão ser retriangularizadas, visto que o pipeline gráfico apenas processa triângulos. No processo de retriangularização, busca-se então a produção de objetos ou primitivas, novas primitivas, com uma boa relação de aspecto, evitando assim a construção de triângulos alongados. Aqui nós temos um exemplo de triângulos que foram obtidos a partir do quadrilátero e apenas utilizando os vértices originais, mas aqueles obtidos pela interseção de arestas com as arestas do volume de visualização, né, com os limites do volume de visualização. Aqui temos mais um exemplo, e já neste caso, para a obtenção de boa relação de aspecto, vértices novos foram introduzidos, assim também neste exemplo. Observem que a operação de clipping ela é fundamental para evitar a ocorrência de testes, né, de operações condicionais durante o processo de rasterização, tendo a garantia de que todos os elementos, todas as primitivas serão projetadas na janela de visualização, né, na viewport, nós podemos então realizar a operação de rasterização de maneira extremamente eficiente, sem a necessidade então de verificação se algum pixel estaria caindo fora da área da nossa viewport e, portanto, eventualmente forçando uma tentativa de acesso à porção de memória inválida. A discussão anterior evidencia a importância da realização de operações de clipping com relação às coordenadas x e y. A realização de clipping com respeito à coordenada z é fundamental para evitar, por exemplo, a divisão por zero. Notem que a matriz de projeção multiplica vértices expressos no sistema de coordenadas da câmera e, naturalmente, vértices podem ter coordenada z igual a zero. Naturalmente, a coordenada w obtida através do produto desta quarta linha pelo vetor coluna resultará em w igual a zero neste caso e ocasionará então divisão por zero. Notem ainda que a coordenada z dos pontos dos vértices localizados atrás da câmera, considerando então que utilizamos o sistema mão direita, terão coordenadas EC positivas. Ao multiplicar por essa linha, última linha da matriz de projeção, a coordenada W será negativa e introduzirá, se esses vértices não forem eliminados, artefatos na imagem. As coordenadas x e y desses vértices projetados terão então seus sinais invertidos, né? Isso causando então artefatos indesejáveis. Notem que, para evitar esse tipo de situação, ou seja, divisão por zero, e também a manipulação de elementos atrás da câmera, a gente vai fazer então a operação de clipping antes da divisão perspectiva. Os elementos, os vértices cujas coordenadas após a multiplicação pela matriz de projeção tiverem coordenadas x, y ou z com magnitude maiores que da coordenada w, que nesse caso será igual ao valor da coordenada zc, esses então serão submetidos a clipping ou culling.
Após a realização das operações de clipping e a divisão perspectiva, nós estamos prontos para realizar o processo de rasterização, que deve ocorrer então em coordenadas de pixels. Para isso, nós precisaremos mapear as coordenadas x e y dos vértices expressos então no espaço NDC, ou seja, em coordenadas normalizadas do dispositivo. E lembrem-se, essas encontram-se então num cubo de lado 2, variando de -1 a 1, tanto em x quanto em y e z. Entretanto, para o mapeamento para coordenadas de pixels, nós precisamos mapear apenas as coordenadas x e y. A coordenada z do NDC será utilizada então para fins de depth buffering, né? De fazer então a definição dos elementos visíveis. A operação de mapeamento das coordenadas nesse espaço NDC para a janela de visualização ou viewport consiste então de operações de escalamento e translação, e isso, conforme já dito, ocorre após a divisão perspectiva. Vamos entender então a necessidade do escalamento. Nós temos um espaço aqui normalizado de -1 a 1 em x e em y, e isso agora vai ser mapeado para um retângulo, uma janela retangular, que tem então coordenadas de pixels variando desde um x do dispositivo com coordenada mínima até o x do dispositivo com coordenada máxima, e também a y variando de uma coordenada mínima até uma coordenada máxima. Isso implica, portanto, uma operação de escalamento. Notem que, neste espaço, que varia de -1 a 1, a coordenada 00 se encontra no centro do quadrado, ao passo que a coordenada 00, no nosso espaço de tela, se encontra no canto superior esquerdo. Isso requer, portanto, conforme dito, uma compensação a nível de translação, além de uma compensação a nível de escalamento. O mapeamento de um ponto nas coordenadas definidas aqui no NDC para uma coordenada na janela no dispositivo é, na verdade, uma operação bastante simples. E tudo que nós precisamos observar, então, são as proporções das posições relativas dessas coordenadas numa das janelas e na janela correspondente. Assim, se nós considerarmos a largura dessa janela, ela vale 2. Então, nós vamos aqui representar ΔXS como 2 e ΔYS também como 2. Já a largura da janela de pixels na qual essa informação será rasterizada tem então dimensões dadas por ΔX do dispositivo igual a xdm maiúsculo menos xdm minúsculo. E para a coordenada y, ou melhor, a faixa, o tamanho dessa dimensão na janela, aqui teremos então yd maiúsculo menos yd minúsculo. E tudo que nós precisaremos fazer agora é mapear qualquer vértice com coordenadas xs e ys para uma posição xd, yd que mantenha as proporções desta posição relativamente às dimensões da janela. Então vamos lá. Se considerarmos um vértice com coordenadas xs e ys, a distância deste vértice para o início da janela relativamente ao comprimento ou largura da janela será dado por xs menos a coordenada x desse extremo, que é -1, isso dividido pela largura da janela, no caso 2. E isso deve ser, então, igual a coordenada xd menos a coordenada mínima aqui da janela, xdm minúsculo, dividido pelo ΔXD. Bem, podemos agora isolar o valor de xd
né, para obter essa coordenada, e isso nos dá então a seguinte expressão: xd é igual a x mais 1 vezes ΔXD sobre 2 mais o termo em xdm. Notem que se nós então distribuirmos aqui a multiplicação, nós teremos esse termo ΔXD sobre 2 vezes xs, mais um termo constante, ΔXD sobre 2, mais xdm minúsculo. Notem, portanto, que nós observamos aqui que existe uma transformação que envolve, então, uma escala, e o fator de escala é ΔXD sobre 2, e uma componente translacional, que é justamente o termo constante, ou seja, ΔXD sobre 2 mais xd minúsculo. Para obtermos o valor da coordenada YD, faremos o mesmo tipo de transformação. Então, temos agora o valor 1 menos ys. Notem que este valor acima é maior em termos de coordenada y do que a coordenada ys. Portanto, para termos um termo positivo, 1 menos ys, dividido pelo comprimento, pela altura aqui da nossa janela no NDC, igual, então, agora, YD. Notem que como a coordenada y está crescendo para baixo, faremos YD menos YD minúsculo, dividido, então, por ΔYD. E, de modo semelhante, vamos fazer, então, o isolamento da variável YD. Temos, portanto, 1 menos ys vezes YD dividido por 2 mais YDM. E, novamente, aqui nós temos um termo constante, distribuindo, então, a multiplicação, ΔYD sobre 2 mais YD minúsculo, isso caracterizando o termo de translação. E temos um fator de escala aqui, então, que é menos ΔYD sobre 2. Bem, dado que já obtivemos, então, os fatores de escala e translação para as componentes x e y, nós podemos agora construir, então, a nossa matriz para fazer a transformação do NDC para a nossa janela, então, no dispositivo de exibição, né, para coordenadas de pixels no dispositivo de exibição. Nós chamamos essa matriz, então, de Viewport Matrix. Ela faz esse mapeamento. Notem que aqui temos precisamente os fatores de escala que nós obtivemos há pouco e aqui os termos translacionais. Notem que nenhuma operação, nenhuma modificação foi feita à coordenada z ou à coordenada w. A função ortho disponibilizada pela biblioteca GLM nos permite, então, definir uma faixa de coordenadas que pode ser utilizada, então, para acesso ao conteúdo da viewport. Por exemplo, definindo, então, valores para left, right, bottom e top da viewport, nós definimos faixas de valores e abstraímos, então, as coordenadas nesse mapeamento. Então, poderemos agora mapear valores do NDC, né, coordenadas xs e ys variando de -1 a 1, para valores, então, nesta faixa especificada pelo comando ortho. Notem que eles não precisarão mais ser coordenadas de pixel. A matriz viewport obtida pelo comando ortho da GLM possui a seguinte estrutura. Notem aqui, então, que temos R menos L sobre 2, T menos B sobre 2, R mais L sobre 2 e T mais P sobre 2. Isso é exatamente o mesmo resultado obtido pela matriz que acabamos de derivar. Notem que temos, então, a largura da janela no dispositivo dividido por 2, que é exatamente R menos L sobre 2. Nós temos aqui, então, a média, ou a coordenada central x da janela, que
que é exatamente o x da esquerda mais metade da janela. E aqui temos também o fator de escala, tá? Delta y negativo sobre 2. E temos aqui a média aritmética então das coordenadas y da janela, e isso então é a posição inicial mais metade do valor da janela. Então, as nossas matrizes são equivalentes, e notem, por exemplo, que se resolvermos manter, por exemplo, o valor de R igual a 1, L igual a menos 1, e o mesmo para T igual a 1 e B igual a menos 1, essa matriz então se torna a matriz identidade, porque estaríamos então mapeando, utilizando as mesmas coordenadas do NDC para representação, para endereçamento dos elementos na viewport. Onde nós nos encontramos no pipeline? Estamos aqui, então, acabamos de fazer o mapeamento para a viewport, estamos prontos, então, para iniciar o processo de rasterização. Nós acabamos de derivar a viewport matrix e, ao longo de diversas aulas, nós mencionamos que, após a multiplicação pela matriz de projeção, a gente realiza as operações de clipping, depois fazemos a divisão perspectiva e só então multiplicamos pela viewport matrix para obter as coordenadas de pixels. Mas é possível obter transformações de coordenadas de vértices diretamente do sistema de coordenadas do objeto para coordenadas de pixels, utilizando um único produto matricial. Ao fazermos isso, entretanto, nós estaremos tornando as operações de clipping e culling menos apropriadas para a realização diretamente em hardware, né? Ou seja, fazer as operações de clipping após a multiplicação pela matriz de projeção facilita então o projeto de hardware, porque a gente sabe que após a divisão nós estaríamos então tendo o nosso cubo canônico, e isso facilita bastante. Eu tenho operações bastante regulares para fazer e posso fazer isso em hardware. Vamos então analisar o que aconteceria se nós resolvêssemos postergar a divisão perspectiva para após a transformação pela viewport matrix. Bem, imediatamente antes de fazer a divisão perspectiva, nós estaríamos então multiplicando as coordenadas dos vértices após a multiplicação pela matriz de projeção. Esse P então indicaria as coordenadas no clipping space, no homogeneous clipping space. Nós vamos então multiplicar pela viewport matrix como exercício. Notem que as coordenadas Z e W não são alteradas. Bem, observem que, após a divisão perspectiva, nós esperaremos então obter coordenadas de pixels com as seguintes características, que é o que a gente derivou há pouco, né? O fator de escala aplicado então a xs e um termo translacional, o mesmo então para a coordenada ys e aqui o seu termo translacional. Notem que se nós multiplicarmos a primeira linha por esse vetor, e naturalmente fizermos a divisão por WP, o que nós vamos obter é o produto ΔXD sobre 2 vezes XP, mais esse termo translacional vezes WP, e tudo isso acaba sendo dividido por WP. Notem que a divisão de XP por WP é exatamente igual a XS, e WP então cancela no segundo termo, ficando então com a constante, a componente translacional. E o mesmo vai acontecer para a componente Y, né? Com isso, então, nós verificamos que os vértices contidos no volume de visualização, eles serão mapeados corretamente para suas coordenadas x e y sem problema algum.
A questão é que realizar as operações de clipping serão mais complexas neste caso. Notem novamente que, conforme já mencionado, EP e WP não serão afetados pela Viewport Matrix e, portanto, descartar vértices que contenham WP menor ou igual a zero ser feito da mesma forma. Portanto, clipping e culling em Z não sofrem alteração. Entretanto, as coordenadas x e y, tá, no espaço cartesiano, ou seja, após a divisão por w, e portanto, quando a gente recuperar um w igual a 1, elas estarão agora no intervalo, né, de xd mínimo e xd máximo, em termos de coordenadas de pixel, e isso vale também para a coordenada y. Notem, portanto, que ao invés de termos algo bastante irregular, como tínhamos no caso do NDC, né, sabíamos sempre que a condição de x mais ou menos igual a w, ou seja, o valor absoluto de x menor que o valor absoluto de w, implica o elemento é visível, e a gente vai cortar, vai fazer clipping exatamente naquele ponto. Aqui a gente passa a ter, então, valores que podem ser diferentes a cada instante, lembrando que, por exemplo, o usuário pode estar redimensionando as janelas nas quais os conteúdos são exibidos. Então, vejam bem, isso dificulta um pouco mais a implementação de hardware para fazer a operação de clipping, né? E, portanto, isso justifica a construção em hardware, o projeto de hardware, fazendo então a divisão perspectiva logo após a realização de clipping, que vem logo em seguida a operação ou a multiplicação pela matriz de projeção, né? Mas sem considerar então esse aspecto, nós poderíamos sim fazer o mapeamento de coordenadas, de sistema de coordenadas do objeto diretamente para coordenadas de pixel, naturalmente coordenadas de pixel após a divisão perspectiva, né? Em resumo, nessa aula nós discutimos a importância da operação de clipping, derivamos a Viewport Matrix e concluímos que é possível mapear diretamente coordenadas do sistema de coordenadas do objeto para coordenadas de pixels utilizando apenas um produto matricial. Isso, naturalmente, torna o projeto de hardware para a realização de operações de clipping e culling mais complexo.